Fala galera, vamos agora começar mais um episódio, o episódio 04 do Respeita a Minha História podcast. Isso aí, bota a banca aí, porra, pelo amor de Deus, rapaz. E tá ficando cada vez mais bonito, né, Cassaiver? Mais bonito e mais caprichado. Tá bacana, graças a Deus. E assim, tem novidade. A gente tá gravando esse episódio hoje, mas a gente já tá disponibilizando todos os episódios, todos os streams. Então você que tem Spotify, Deezer, qualquer um, só clicar lá, procurar Respeite a Minha História podcast, que já vai ter lá todos os episódios. Bota lá, você vai fazer aquele treino? Já bota no ar. Você vai fazer uma caminhada na praia? Bota no carro. Joga lá pra ouvir o nosso papo, porque tá ficando cada vez mais bacana, conhecer as histórias, né? É isso aí. Cada história, cada vez mais surpreendendo a gente e ensinando bastante coisa pra galera que acompanha o programa. Que a ideia é essa, né? Exatamente. A ideia do podcast é justamente isso aí. E hoje eu tenho a satisfação muito grande de ter convidado, ele ter aceitado. Admiro muito ele como pessoa, ele como profissional. Conheço várias histórias, mas eu tenho certeza que hoje aqui vai ser... a gente vai desbravar muitas e muitas histórias legais, tenho certeza. Quero apresentar aqui, ó, Rodrigo Calazan. E aí, tudo jogador bom, gente? de vôlei. Isso aqui é atleta. Corredor, pai de pet. E, ó, tem o estúdio automotivo top de linha no Shopping Vitória, Rota 27. Que ele vai contar vários serviços que... A gente ficou de cara aqui, né? Ficou. A gente bateu um papo com ele aqui no começo e eu fiquei impressionado com a quantidade de serviço premium que ele faz lá na empresa dele. Bem legal. E é isso aí, Rodrigão. Ó, prazer, parabéns para vocês. Cara. Muito Prazer. Obrigado pelo convite. E agora, o que vocês querem saber da minha história? É só mandar que a gente veio pra cá pra isso. Cara, na verdade, vamos começar do começo, porque a gente ficou aqui brincando. Pô, Rodrigão é da onde, cara? Ele é capixaba? Eu falei, bicho, mora na praia. Mora na praia, eu acho que não é capixaba. Cara, e a praia que me trouxe até aqui mesmo, né? É eu sou mesmo? mineiro, sou de Governador Valadares. Olha aí. Então, Acho que o Eu público chutei vai Minas. aumentar aqui agora, lá tem né? praia também, lá tem Guarapari, a praia. E desde novo eu sempre vim muito pra cá. A gente lia jornal Hoje em Minas na praia, né? Porque na época, quando eu era criança, verão, eles distribuíam o jornal de Minas aqui, no Espírito Santo. Então, assim, muita gente que vai escutar esse podcast com certeza vai se identificar com isso. E eu ia muito pra Guarapari. E meu pai é capixaba. Então, aqui sempre foi minha praia, sempre me sentia à vontade. E na hora de buscar um investimento, de buscar algo pra mim, pra montar a minha empresa, eu quis vir pra cá, assim, foi por escolha. Lá no meu Instagram pessoal tá lá, né, Capixaba por escolha. E eu fico muito orgulhoso de ter escolhido vir aqui e ter dado certo a minha empresa. Pô, bacana. Eu, pelo menos, assim, de fora, pô, eu acho que você se identifica muito. Acho que você curte muito, né? Muito. Aproveita mesmo. Eu falo que, assim, eu sou um capixaba, mas eu tenho ido pra praia tão poucas vezes. Às vezes eu vou pensar quantas vezes eu dei um mergulho no mar por ano. Não, eu sou muito... Cara, assim, às vezes se eu chego do trabalho um pouquinho mais cedo, se eu tenho ali meia hora, 40 minutos... Praia. Cara, um mergulho e volto pra casa, assim, pra dar um reset, pra... Sei lá, não sei. Acho que é uma questão de identificação cultural também, assim. Eu gosto mesmo e sempre gostei de água. Na minha infância também, meu pai, na nossa casa, a gente tinha um lago, né? Um lago pequeno que meu pai fez e ele criava carpa. Então eu e meus irmãos, a gente entrava, nadava com peixe... Então, cara, assim, eu sempre fui meio da água, assim. Então, legal. Cara, praia pra mim é sensacional. É um lugar que eu me sinto muito à vontade. Mas você veio pra cá na infância? Não, foi o seguinte, eu sempre vim pra cá na minha infância, férias escolares. Sim. Né? Sempre. Minha mãe carioca, meu pai capixaba e os 4 filhos. Eu sou caçula de 4 irmãos, sou mineiro. E meus irmãos também. E a gente vinha muito pra cá, então eu sempre gostei de vir pra cá. Quando eu terminei a minha faculdade, terminei a primeira faculdade de Publicidade e Propaganda, parte dessa faculdade eu fiz aqui, porque existia uma matéria aqui numa faculdade que chamava Publicidade e Propaganda no Mercado Capixaba, e eu queria muito e vim já para o Mercado Capixaba. E aí não deu certo, aquela época era muito jovem, voltei para Minas. E aí em Minas eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande, uma empresa nacional muito forte, na área da comunicação, né, que é a minha formação em Publicidade e Propaganda. Trabalhando nessa empresa, eu falei, pô, eu quero estudar mais um pouco. E aí estudei jornalismo
também fazendo a Aí faculdade. eu falei que ia descobrir várias paradas hoje, já tô descobrindo 2 aqui que... E aí, cara, eu tinha uma turminha que a gente andava junto, cada um foi meio que se especializando em jornalismo, assim, ó, jornalismo esportivo, que tem um grande amigo meu que é jornalista esportivo. Eu sempre gostei da área automotiva. Por que área automotiva? Meu pai, desde criança, viajava, trazia carrinho para mim de coleção. Lá em casa a gente tinha... Se você quisesse andar de carro no fim de semana, você tinha que limpar o carro. Ou só depois que você fizer isso, você vai dar uma voltinha de carro. Eu aprendi a dirigir muito cedo, com 13 anos. Meu pai já me ensinou. Então o carro sempre fez parte da minha vida também. Assim, de alguma maneira, desde criança, eu já gostava desse universo, de brincar com o carro mesmo. E aí, cara, quando eu estava terminando essa faculdade de jornalismo, trabalhando nessa empresa, que eu fiquei 9 anos nela, muito bacana, eu tinha comprado um carro zero. E eu falei, cara, e agora? Né? Que antes a gente compra o carrinho usado, é o primeiro carro, né? E aí agora eu comprei um carro zero, o que eu vou fazer? E aí eu conheci um cara que ele era dono de uma estética automotiva na minha cidade. Eu falei, pô, essa coisa é legal. Isso aí é interessante. E aí ele me apresentou a marca, me apresentou a franquia na época. Aí fui para São Paulo, troquei uma ideia com eles, falei, pô, quero um negócio desse também. Gosto já de se carro. identificou? Cara, eu me identifiquei logo de cara, porque muitas das coisas que eles faziam lá, eu também já fazia em casa, no carro do meu pai e tudo mais. Uma limpeza detalhada, já sabia sobre polimento, não tinha técnica, né? Mas já sabia o que o carro precisava. Né? Isso aqui sai como? Ou você não confiava, ou não gostava do serviço de algumas empresas, vão colocar assim. Mas é legal porque, assim, naquela época a gente não tinha uma difusão de YouTube, Twitter e outras empresas que hoje a gente consegue ter. Por exemplo, você da sua casa, você digita ali e você consegue aprender tecnicamente. Na nossa época era meio que lambe-lambe. Você queria aprender, por exemplo, assim, eu lembro que eu levava às vezes o carro do meu pai para lavar no Lava Jato. Eu ficava esperando. Aí eu ficava vendo. Mas eu acho que assim, eu sempre fui muito curioso com as minhas coisas, né? Então, por exemplo, eu já tive medo de voar de avião. Então eu fui fazer PP, piloto privado de avião, para entender como é que funciona a máquina. Hoje eu não tenho medo nenhum. Então eu sou um bicho curioso mesmo, né? Então aí, dessa curiosidade, aonde eu vou levar meu carro, o que eles vão fazer, aí foi onde eu conheci. E aí conheci o pessoal, dono da franquia e tudo mais, e aí fui estudar 3 mercados para abrir a empresa. E aí, cara, quando eu cheguei e comecei a estudar o mercado capixaba e vi que tinha uma gama aí para crescer, eu falei, cara, é aqui. É aqui que eu quero estar. Mas você ainda não tinha saído ainda de Valadares, né? Não. Essa época eu já tinha ido, já tava... Já tinha rodado. Já tinha rodado aí, filho. Não, essa época eu já tinha saído de Valadares. Eu tinha feito o início da minha faculdade em Juiz de Fora, publicidade e propaganda, que na época meu irmão estava formando em medicina e eu estava entrando na faculdade. Aí fiz publicidade e propaganda, depois fui para uma cidade do interior, que é do lado de Juiz de Fora, que chama Ubá. Eu trabalhava para o setor moveleiro, de móveis. E ali é o polo industrial mais forte de Minas, terceiro maior do país. Então, assim, aí eu trabalhei para grandes indústrias, assim, parcerias com grandes indústrias. Trabalhava numa editora que só trabalhava com o setor moveleiro. Então eu fiquei, aí, tive a oportunidade de rodar o país inteiro com feira e evento da própria empresa. Então ali, cara, ali eu cresci muito. Se hoje eu aprendi muita coisa, ali foi a minha escola. Ali, de repente, foi o contato maior, de repente, com o que iria vir ser o seu público, na verdade, né? Cara, ali foi 2 contatos. Primeiro que eu entrei lá muito novo, né? Eu entrei com 21 anos para ser o gerente, né? Porque eu já trabalhava muito desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, mas com publicidade e propaganda a gente começa a lidar com contas grandes. E eu lidava com contas médio grandes. E aí o pessoal dessa empresa viu meu trabalho, viu que eu era uma pessoa com segurança e sem filtro para falar, tranquilo. E aí eles me fizeram uma proposta de eu sair da agência de publicidade que eu estava para ir para o veículo de comunicação. Isso é muito comum nas agências de publicidade, né? A pessoa sai da agência e vai para o veículo sai, o cara sai do veículo e vai para a agência, né? Veículo, para quem não está assistindo não sabe, veículo vai ser jornal, revista, televisão, né? Veículo de comunicação. E aí eu fiz o caminho de ir para o veículo. E, cara, adorei. Na época eram 3 vezes mais o meu salário. Caraca, é agora que eu vou fazer aqui meu pé de meia e tudo mais. E foi. Foi ali, desses 9 anos, que me possibilitou abrir a empresa. E hoje já fazem 9 anos
que eu abri a empresa, né? Em 2014 eu abri a empresa aqui no Espírito Santo. Cara, eu vim feliz da vida, assim. Eu que terminei a faculdade de jornalismo junto da abertura da primeira loja. Foi bem assim, aquela entrega um TCC e abre loja. E aí foi o meu primeiro desafio profissional, assim, como empreendedor, né? Porque você ser entusiasta é uma coisa. Ter seu negócio. Você viver do que você é entusiasmado é muito diferente. Pagar seus boletos. Cara, é um hiato, cara. Você sabe disso porque você também, você veio de um lugar que você gosta do que faz, né? E você depois foi se especializando também. Então, assim, eu também. Aí eu falei assim, cara, eu gosto de carro, tem um negócio que cuida de carro, mas como é que faz para cuidar mesmo? Uhum. Que técnica é essa? Assim, eu sei que o carro precisa, mas como é que aplica a técnica? Na verdade, você não queria só lavar carro, né? Essa franquia, logo que eu adquiri ela tinha 6 serviços. Com 3 meses, eu já tinha 12 serviços. Aí foi a hora que eu virei para ela e falei, olha só, eu já não dá pra gente, assim, não tá casando essa parada. E realmente, aí a gente fez um comum acordo, né, e saí da franquia tranquilamente, fez um termo, né, onde ambas as partes... Não era o Rota 27 ainda, não era a Rota 27. Uhum. Eu continuei ainda em sociedade com outra pessoa. Depois disso fez a sociedade, e aí sim a Rota 27, que é uma marca patenteada por mim, registrada por mim e tudo mais. Mas aí, assim, são esses 9 anos de estrada, a maior parte já é com a Rota 27, sozinho. E aí, mas antes disso, cara, eu já fui buscando especialização. Então eu já fui fazer um curso de polimento, depois eu fiz curso de vitrificação, aí eu trouxe vitrificação para dentro do estado, dentro de shopping center. Dentro do estado já existia, mas o shopping também veio num momento que começou a mudar, né? O shopping era um lugar de compra. Né? Você vai lá, você compra e vai embora. E hoje o shopping, hoje não, né? De um tempo para cá o shopping começou a passar a ser um lugar de experiência. Então você vê que todo shopping hoje tem uma torre comercial, tem uma clínica médica. Mas é mesmo. E serviços em geral, lavanderia, pô. Eventos. O tempo inteiro. Evento de rock, evento de axé, evento de pop. Corridas, que cada vez as pessoas estão mais saudáveis ou buscando uma saúde. Então, mas aí você teve a ideia de fazer dentro do shopping por conta dessa visão que você teve de o shopping o shopping tem sempre prestação de serviço. E quando eu fui estudar o mercado, eu fui estudar por minha conta e por conta do que a franquia me passou também, né? E aí, voltando àquilo de ser muito curioso, cara, aí eu bebi da fonte, tipo assim, fui destrinchando tudo que o cara me passava e fui tendo a minha visão de negócio. Então, estava abrindo aqui no estado recentemente, estava abrindo um shopping aqui grande, e aí foi a minha primeira entrada. Depois desse shopping, eu e meu sócio abrimos em mais outros 2, a gente vendeu uma, porque a gente viu que não era saudável o negócio, saudável no sentido de ter os 3. Depois a gente fechou aí quando eu comprei, fechou-se uma e eu fiquei só com a do Shopping Vitória. Anos depois, eu abri já a Rota 27 na Serra, e aí a gente foi entender melhor o nosso público. Foi quando a gente viu que, nosso público é o público AB, a gente presta um serviço de qualidade, a gente tem diferenciais de mercado que outros não têm, e a gente se especializa, assim, cada vez ser mais uma estética automotiva dentro do shopping. Existe uma diferença entre estética automotiva e lava-jato. A gente sabe que o nosso público é um público passante, que é um público, entre aspas, mais de lava-jato, se você for olhar, mas a gente oferece tantas coisas, e a gente oferece do carro ficar lá por mais tempo, isenção de estacionamento, o carro pode dormir com a gente oferece tantas coisas para ele dentro do shopping, que ele entende ali como um espaço de estética hoje mesmo. Até o ambiente novo, né, fica o convite para quem não conhece a gente dia 13 agora passado, a gente inaugurou o nosso novo espaço no Shopping Vitória, então ficou o convite para vocês irem e conhecerem também. Ficou um ambiente mesmo de estética, porque a gente entende isso. Até porque o valor agregado sobre os serviços que a gente presta é um valor mais alto, né? E a gente está no melhor shopping, no shopping que tem mais longevidade, que mais tem estrutura, né? Então a gente tem um público ali fiel também, né? Mas eu sempre quis shopping, tá? Porque eu gosto de shopping, não para consumo. Você gosta de trabalhar de domingo a domingo? Não ligo, cara. Cara, assim, é engraçado isso, porque não ligo para isso. É claro que, assim como eu quero que meus colaboradores lá tenham o descanso deles, eu também tenho o meu. Mas eu não ligo.
Eu acho que para quem está assistindo aí que não gosta de trabalhar em shopping, eu penso sempre o contrário. Eu tenho todos os dias a oportunidade de ganhar dinheiro, né? O dinheiro render. E hoje é tão difícil isso, né? Porque, por exemplo, assim, hoje a gente tem profissionais autônomos, médicos, psicólogos e tudo mais, que eles ganham dinheiro por eles mesmos. Uhum. Mas se eles deixam de trabalhar, eles também deixam de ter uma fonte de renda, né? Então, assim, é uma coisa que é a se pensar, assim. Tem que olhar com uma outra ótica também. E você também, igual você estava falando, você gosta, né? Você tá nessa área que é uma área que você gosta, você se envolve. Eu, pelo menos, eu aqui de fora, eu vejo que você abraça, você vê a verdade no seu olhar, no seu dia a dia. Você realmente veste a camisa do Rota 27 e acaba não se tornando pesado, vamos colocar assim, né? Não, cara. Eu gosto de receber os clientes. Também tem isso, assim. Eu acho que isso veio daquela empresa que eu fiquei 9 anos, que eu atendia cliente, que eu ia nas indústrias atender os empresários do setor moveleiro. E ali eu aprendi muito, assim, aprendi não só como tratar o cliente e tudo, mas eu aprendi, assim, a criar relação com os clientes. Eu não acho que a gente precisa ser amigo desse cliente, a gente não precisa sair com esse cliente, mas o cliente ter uma segurança do que a gente fala para ele e uma segurança de que ali ele vai encontrar algo respeitoso. No sentido que, assim, a venda ela é sempre consultiva dentro da empresa. Né, assim, eu vou ver o que o carro precisa, eu vou ver como que você usa o seu bem no seu dia a dia, para daí a gente te oferecer alguma coisa. É um serviço, vamos colocar, personalizado. É personalizado. Você vai entender a necessidade do cliente, do carro. E hoje, pelo que você falou um pouco, daqui a pouco a gente vai entrar nesses assuntos também, você tem vários produtos que são, acho que, bem diferentes. A gente não conhecia 2 que você falou aqui, antes da gente começar a gravar, mas daqui a pouco a gente até fala deles também, porque eu acho que pra gente foi novidade, eu acho que pode ser novidade também pra quem vai estar vendo a gente. Então acaba que você vai puxando, né? E assim, e num mundo onde tá tudo cada vez mais automatizado, né? Você manda uma mensagem de WhatsApp para uma empresa, é o robô que te responde. E eu sou muito resistente aí. Às vezes você quer falar com alguém... Principalmente na hora do cancelamento, né? Só é o robô. Cara, você queria te cortar, mas assim, o WhatsApp ele veio pra poder você falar direto com a pessoa. Eles deram um jeito de botar um robô pra gente. Você sabe por que eu tenho uma coisa no WhatsApp, falando de assunto profissional e pessoal? Os meus amigos sabem disso. Eu não ligo de me mandar áudio. Mas eu só vou escutar o seu áudio quando eu puder escutar ele inteiro, sem acelerar. Eu tenho isso comigo, assim. Às vezes eu tô andando com meus cachorros, eu tô escutando o áudio de alguém. Por quê, cara? Porque o mundo já tá muito acelerado. Eu acho que tem hora que a gente tem que... Eu vou usando a minha mineiridade de desacelerar um pouco os processos. Preciso aprender isso com você, Rodrigo, porque até o YouTube eu já tô colocando 2x lá. Então, às vezes é uma parada que eu falo, calma, eu tenho que assistir normal. E eu já vou puxando para 1.5, 2, eu falo, meu Deus, cara. Cara, eu me policio muito com isso. E aí eu acho que entra essa personalização do atendimento, que assim, lá na loja a gente não tem robô para WhatsApp, tem até parceiros nossos profissionais que trabalham nisso e falam, pô, Rodrigo, vamos automatizar. Cara, eu não gosto. Eu acho que esse approach mesmo de pessoal é muito importante. Então a gente chama o cliente pelo nome, a gente tem um histórico ali, a gente consegue analisar, quem está analisando o histórico do cliente somos nós, não é um robô. Então a gente consegue ofertar para o cliente o que ele precisa, porque a gente tem toda a nossa base é digital, né? Assim, a comanda nossa é tudo digital. Então quando um cliente entra com o carro, a gente já sabe o que foi feito, o que não foi feito, o tempo que foi feito, se precisa fazer de novo, se não precisa. Você está passando o prazo, né? Quem atendeu ele, quem fez o carro dele quando ele foi atendido, porque uma coisa é o atendimento, outra coisa é quem executou lá dentro. A gente também tem esse controle de quem executou. Então, às vezes, um cliente nosso liga assim, essa semana aconteceu isso, pô, Rodrigo, o jaleco do meu carro não tá aqui, você sabe onde é que tá? Aí fui eu que tava finalizando esse carro lá na equipe. Aí eu falei, ele tá dobrado no porta-malas, porque tudo que é roupa a gente dobra pro cliente para deixar lá. Então, assim, é um cuidado mesmo, cara. Somos humanos atendendo humanos nas suas necessidades. E aquilo que você falou de você fazer aquele atendimento consultivo. Por exemplo, quando eu vou levar o carro em algum lugar para cuidar, às vezes qualquer pessoa vai levar o carro e às vezes ele não está nem precisando de fazer um determinado serviço. Um empurra, né? Empurra. Então, cara, assim, tem empresa que vai te empurrar porque ela precisa faturar. A minha também precisa, mas assim, ela precisa como? O trabalho de educação, ele é mais demorado do que o trabalho de empurra, né? Isso todos nós aqui vamos concordar. Porque, assim,
nem todo mundo é técnico de saber o que precisa ser feito no caso. Às vezes você sabe que precisa melhorar alguma Mas coisa. aí você treina a tua equipe. Não, eu digo como consumidor. Sim. Eu levo o meu carro para você, mas assim, eu sei que eu preciso cuidar do banco do carro, mas eu não sei. Aí chega lá, você tem que cuidar do banco, mas você tem também que limpar o teto, você tem que fazer. Aí essa consultoria que você vai, isso aí, assim, vai customizar ali na hora com o cliente. Exatamente. É aí que entra os atendimentos que a gente tem, né? Os profissionais que vão atender, desde o WhatsApp até o físico lá na empresa, na hora que chega. Porque às vezes o cara vai marcar um tipo de limpeza, chega lá, a gente vê que ele precisa de outras coisas, a gente vai ofertar e vai justificar o porquê. Se ele vai fazer ou não, tudo bem. Mas a gente sempre, inclusive a gente fala isso para o nosso cliente, a gente fala assim, olha só, seu carro precisa disso. Não quero fazer. Você se importa então de eu te mandar um WhatsApp com os valores? Na hora que você resolver fazer, tá aí os valores para você. Entendeu? E já aconteceu de, por exemplo, a gente subir a nossa tabela de preço e o cliente ter o valor antigo. A gente já fez o valor antigo, porque a gente entende a necessidade do cliente. Entendeu? A gente quer o cliente lá dentro. É igual o seguro de chuva, né? O pessoal acha que a gente é doido lá na loja. Né? A gente é o único lugar que tem seguro de chuva aqui no estado. Não, peraí. Também, calma aí. Começa de novo. Então vamos lá, seguro de chuva, como é que funciona? Seguro de chuva. Hoje é... Essa eu nunca ouvi falar. Por exemplo, hoje é quarta-feira. Isso é criação de vocês? Mas eu sei que tem um cara de Brasília que faz isso também. Não sei se ele começou antes ou depois, não posso dar crédito para mim nem para ele, mas enfim. Que bom que ele faz isso também, né? Porque vocês consumidores merecem. Então é o seguinte, você chega com o carro lá na quarta-feira, por exemplo. A gente vai lavar teu carro, hidratar o banco de couro. Te entregou o carro na quarta, se até sexta você pegar chuva, você pode levar lá. A gente vai lavar de novo o teu carro por fora sem nenhum custo adicional para você. A única coisa que a gente pede é que você agende esse seguro de chuva. Então, tô lá no meu carro, quinta-feira, choveu, ligo lá pra Rota 27, eu mando uma mensagem no WhatsApp falando, olha, seguro de chuva. A gente vai te agendar normal, como se fosse um cliente normal. Entendi, mas eu preciso ir lá, porque eu tenho uma sorte, lavar... E chover. Mas quando você... vou lá, levo meu veículo lá, vou fazer um serviço com você. Eu já compro, eu quero conseguir. Não tem Isso é compra. normal? Todos os carros... Não é uma venda. Não, vamos lá, todos os carros. Uma garantia extra, não? Não tem. Deixa eu te falar, a gente adora receber o público. Os nossos funcionários gostam de receber. Eu tenho um colaborador nosso lá que está há alguns anos com a gente, Patrick. Olha, se você deixar, ele vai ficar conversando de polimento com você o dia inteiro. Ele ama isso. Então, se ele gosta disso, esse é o funcionário que a gente até pagou alguns cursos para ele na área. Cara, deixa ele desenvolver essa área. Eu tenho uma outra pessoa lá, a Sara, que recentemente começou a fazer o nosso pós-venda, a gente terceirizou o nosso pós-venda, hoje é terceirizado, e hoje ela faz atendimento e venda, e ela faz muito bem, porque ela se encontrou nessa área. Então a gente tenta ver as habilidades das pessoas e vai designando as funções para elas, né? Então, assim, o seguro de chuva é mais um contato que o cliente tem com a gente. A gente quer que o cliente chegue lá, toma um café, toma um refrigerante, se ele quiser ter uma cerveja lá para ele. É mais uma forma de você levar ele para lá de novo. Agora tem um vinho lá também, porque estou fazendo curso de sommelier, estou terminando, então agora também tem vinho lá pra gente. Então, assim, cara, eu quero que usem ali o meu espaço. Meu espaço não é uma caixa fechada para mim. Ela é pra gente socializar ali, né? E aí, eventualmente, a gente vai falar de carro? Vamos. Mas vamos falar de outras coisas também, né? Assim, tudo que for do universo automotivo, que for do dia a dia. O carro dele vai estar sendo cuidado lá e vai trocando ideia. Exatamente. Exatamente. E é bom, porque assim como vocês estão aqui no podcast, que vocês já escutaram várias histórias de vários profissionais, lá também é a mesma coisa, é o bate-papo, essa venda consultiva que a gente vai entendendo. Então, por exemplo, o cara é um médico, ele trabalha de plantão, o hospital tem cobertura para o carro dele ficar ou não? Não tem? Vamos fazer uma vitrificação no teu carro? Porque o teu carro precisa. Hoje aconteceu também, por exemplo, meu carro, eu saio da minha casa e entro dentro do shopping, eu estou em 2 estacionamentos cobertos o dia inteiro. Cara, eu tenho vitrificação porque eu acho necessário, mas talvez esse cara pode fazer limpezas com cera, uma vez sim, uma vez não, uma cera premium, uma cera melhor. Então é isso que eu acho que a gente tem que entender que o consumidor precisa e ofertar para ele. Ó, seu carro pode ser vitrificado? Pode. Mas ele também pode ser, tenho isso daqui também para você. Quem vai designar isso é o cliente, né? A gente tem que dar as opções para ele. Entendeu? Então, por isso que a gente estuda muito o nosso cliente. A gente bate papo com o cliente, não é à toa. É para a gente entender isso. Né? Ó, agora, antes de vir para o podcast, a gente fechou um pacotão com o cliente, ele comprou um BID novo e vamos fazer um monte de coisa. Vitrificação interna, externa, blindagem de couro, tudo mais. A gente viu que não precisa de fazer ultrafit.
Ultrafit é uma película anti-impacto que a gente tem na loja. Deixa eu te cortar só rapidinho assim. Fala os principais serviços que tem e o que é. Porque Tá, vamos lá. eu acho que hoje tem tanto nome novo até. Esse Fit, Ultrafit. Ultrafit. Ultrafit até é a marca, né? Ah, é a marca. É a marca. A gente trabalha Certo. bastante a marca porque se você chegar lá na empresa hoje, você vai ver todas as marcas que a gente trabalha. A gente é muito transparente no mercado, né? Porque o mercado capixaba, e assim como outros lugares também, a gente já esbarrou em gente que diz que aplicou um produto e quando vê não aplicou. Entendi. Então, por exemplo, o carro... Vamos falar dos primeiros dos serviços aqui. Então, a gente tem a limpeza convencional, a gente tem as limpezas premiums, que aí ela vai desde limpeza com cera melhor até limpezas VIPs, que aí a gente vai fazer, pode ser higienização interna, hidratação do banco de couro, pode ser blindagem de couro, hipermeabilização de estofado. A gente cuida também de cadeirinha infantil. E aí a gente tem uma preocupação grande que todos os produtos nossos internos são hipoalergênicos, para não dar nenhum problema para a criança, para o pai. Todo mundo aí hoje conhece alguém com rinite, alguma it. Uhum. Então a gente tem essa preocupação também. E para a gente também não gerar insalubridades, né? Tanto na equipe, tanto para o cliente, tanto para o atendente, tudo isso. E aí depois a gente vai ter também vitrificação, a gente vai ter PPF, a gente vai ter Ultrafit, a gente vai ter lanternagem e pintura, a gente tem parceria com um estúdio muito legal, e essa parceria já dura 8 anos. Então os caras são pode falar palavrão aqui? Pode. Os caras são foda. Foda mesmo, assim. Você falou também de isso filme. E a gente também né? tem isso filme, também os caras muito, muito bem, martelinho de ouro. Então, assim, é isso que eu tô te falando, a gente é uma estética mesmo. Né? A gente não só joga o jatão lá de água e faz não. O carro sai diferenciado de lá. Né? E a gente tem algumas coisas que também, assim, são que o cliente gosta. Por exemplo, a gente pode, popularmente a gente chama de pretinho, né? A gente pode passar um pretinho na roda para dar um brilho. Mas a gente tem um composto que ele vai deixar a sua roda preta e você pode tomar chuva que ele não sai. Então, se você quer uma coisa melhor, a gente tem. Se você quer o basicão, a gente também tem. Também tem. Entendeu? Lembrando que o nosso básico já é muito melhor do que qualquer básico. Né? Porque, por exemplo, assim, o cara fala assim, já aconteceu isso na empresa. Mas lá na rua eu pago tanto. Aí eu falo pro cara, olha, lá na rua o cara não é CLT, né? Ele não tem um funcionário. Lá na rua ele usa uma água da prefeitura, ele não paga essa água. Essa água geralmente é de poço artesiano, a gente vive com poço artesiano com salubridade, porque a água é perto do mar. Então eu estou danificando esse carro. Então as pessoas não entendem que às vezes é mais que uma limpeza, tá? É muita coisa envolvida ali no jogo. E o barato sai caro. Né? O barato sai caro. O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: eu, Rodrigo, também sou assim. Às vezes eu lavava o carro toda semana, antes de ter estética. Depois, às vezes, eu lavava de 15 em 15 dias, porque não dava para lavar toda semana pelo custo. Cara, mas será que eu não consigo lavar aí num lugar melhor? Ou lavo uma vez por mês, mas lavo com uma coisa premium, boa, com mais qualidade, que vai durar. Né? Então, sei lá, 4 limpezas vão dar, sei lá, na empresa hoje vai dar 4 limpezas, vai dar, sei lá, 400 e poucos reais. Cara, será que se eu não fizer uma no mês de 200 e pouco, não vai ser melhor? Uma cera premium, qualidade? Então, assim, eu acho isso. E também, assim, a gente também é super flexível na empresa, né? A gente tem pacotes, pô. Então, a gente vai cercando o cliente de tudo quanto é jeito. Entendeu? É estratégico. Não sai de lá sem fazer um serviço, né? Não sai de lá sem o que você precisa. Eu gosto de dizer isso. Na verdade, até a gente estava conversando antes e você falou assim, dificilmente o cliente vai lá querendo fazer aquele serviço, não, vou lá só para aquilo e fica só naquilo. Sempre tem algo que você consegue agregar e acaba fechando, né? A gente tem mais de 25 serviços. Então, por exemplo, assim, a gente vai ter desde uma limpeza normal com polimento de farol, a gente vai ter uma limpeza normal, que às vezes o cara quer uma limpeza normal, mas o carro geralmente tem aquelas partes plásticas por fora, né? Então, vou dar um exemplo aí, T-Cross, deixa eu ver, até a BID, Song Plus também tem. Aquela parte plástica, ela vai ficando opaca com o tempo, ela vai ficando acinzentada. Então, hoje, você não precisa de chegar nesse estágio para você revitalizar a peça, você já pode proteger essa peça. Então, a gente vai ter o revitalizador para o cara que já não cuidou, a gente vai ter a proteção para o cara que quer cuidar. Então, a gente tem todos esses processos lá dentro. Tem o preventivo e o corretivo. Exatamente. E aí é que eu te falo. Por isso que a gente precisa ter uma venda consultiva. Porque assim, eu acho uma vergonha você chegar dentro da minha empresa hoje e falar assim, e eu te falar assim, pô, vamos fazer uma higienização e hidratação do banco de couro, aí você fala pra mim assim, fiz da vez passada. Pô. Você não sabe o que fez? Você não sabe o que fez? Você não sabe o que o cliente precisa?
Então, assim, você está oferecendo por oferecer, então eu acho que a gente tem que caminhar para isso. E aí, quando a gente fala de venda consultiva, assim, ela é uma roda gigante maior do que a venda de empurra, mas ela volta, quando ela volta com muito mais energia, com muito mais lucratividade, com tudo isso. Muito mais consistência, né? O cliente fica... Muito mais consistência e fidelidade. Eu acho que é por aí. Né? Então, E Rodrigo, hoje você consegue atender, assim, ao mesmo tempo, quantos veículos, quantos clientes? Cara, vai depender muito, porque vai depender do tipo de serviço. Né? Então, assim, eu posso atender ao mesmo tempo, hoje, 4 clientes, mas eu posso estar atendendo 4 clientes aqui e ter 2, 3 carros na lanternagem e pintura. Entendi. Então, assim, eu não tenho. Depende do tipo de serviço que está sendo executado naquele momento. A gente tem algumas preocupações. Por exemplo, assim, vitrificação, a gente consegue, às vezes, fazer 1 ou 2 no dia? Consegue. Eu só faço 1. Por quê? Porque a gente é chato. Porque, por exemplo, chega, às vezes, um carro zero lá e, às vezes, a gente não pula nenhuma etapa da vitrificação, porque existe uma etapa para ser cumprida. Se a gente pula, o resultado final não fica legal. Então, a gente busca fazer todas as etapas. Rodrigo, fala um pouquinho o que é vitrificação. Um pouquinho de cada serviço, vamos lá. O benefício, o que é, os né? mais... Vou falar os mais de novidades, de repente, né? De novidades e também, assim, o que eu acho que são mais complexos da pessoa entender. Porque limpeza todo mundo entende, higienização e hidratação do banco de couro, todo mundo entende. Só queria dar uma dica. Até o seu diferencial também da Rota 27, o que é, né? Vou só dar uma dica, assim, para quem tem banco de couro, porque hoje a maioria dos carros são de banco de couro mesmo, né? Então, assim, gente, banco de couro brilhando tá sujo. Ah, mas ele tá brilhando. Tá brilhando porque tá sujo. Tá sujo com a gordura corporal, tá sujo com tudo isso. Então ele não precisa estar... Ele precisa estar opaco 100%, mas ele precisa estar sendo bem limpo. Eu falo isso porque isso é um mito de achar que brilhando tá limpo, tá? Então banco de couro aí já fica a dica aí para alguém que tá escutando a gente. Agora vamos falar, vitrificação, PPF Ultrafit. Vitrificação vem um líquido, podia ter trago até, né? É um frasquinho com líquido, a base dele é siloxano. E aí, o que a gente faz? Quando a gente aplica esse composto no carro, ele vai criar uma película, uma camada protetora acima do verniz. Então, ele vai proteger contra fezes de animal, ele vai proteger contra raios UVA e UVB que queima a pintura do carro, ele vai dar um efeito hidrofóbico. O que é o efeito hidrofóbico? Vai cair água ali, a água vai repelir a sujeira, a água de chuva. Então, isso faz com que... Pô, Rodrigo, mas isso é vaidade? Não. Se ele repele a sujeira, você vai lavar menos o seu carro. Se ele protege o verniz, você não precisa de passar a cera. Então, você está vendo que você investe aqui para ser bem cuidado a longo prazo. Então, vitrificação é isso. A gente vai ter vitrificadores diferentes, que aí o internauta, quem estiver vendo a gente aí, consegue entrar lá na nossa Rota 27, Estúdio Rota 27, vai ver o que a gente tem de diferente. Então, a gente trabalha hoje com marcas interessantes no mercado. Ponto. Essa é a vitrificação. Lembrando que a vitrificação tem vitrificação de vidro. Então, vai trazer uma hidrorrepelência. Você imagina você está na estrada, vem aquela chuva, você não liga o limpador de vidro. Vai bater no vidro e o efeito hidrofóbico vai fazer com que a água escorra no vidro. Então, acima de 60, 70 km por hora, você está tranquilo ali. Eu tenho menos desgastes de paleta também, mais uma economia. E aí a gente tem tetos cada vez mais panorâmicos, né? Teto solar e teto panorâmico. Geralmente fica com umas bolinhas de chuva ácida, vocês já devem ter visto isso. Quando a gente passa o vitrificador de vidro ali, ele não deixa agir a chuva ácida ali. Então isso também é uma proteção contra a chuva ácida. Então eu estou falando de vitrificador aqui, olha o tanto de coisa que esse carinha aqui, que esse camarada faz. Por isso que eu te perguntei. Pega um serviço e desbrava ele aí pra gente, porque eu mesmo tá sendo vários detalhes aí. Por exemplo, vitrificação da roda. Quantas pessoas não gostam de ter a roda suja? Se você vitrificar a roda e o vitrificador não deixa a sujeira grudar, então a roda vai estar sempre limpa. Né? Depende de como que é o uso do carro, tá, gente? Né? Então, e dependendo da sujeira, de repente, também? Por exemplo, o piche ele vai grudar. Né? Mas você imagina se ele grudar sem o vitrificador, ele vai grudar no verniz. Se o piche cair no vitrificador, ele vai grudar no vitrificador. Entendi. Por isso que é tão importante você ter um carro vitrificado. Vai sempre protegendo a pintura, vamos colocar protegendo. assim.
Lembrando que tem a pintura, tem o prime, a pintura e o verniz. Depois do verniz vem o vitrificador. Hoje a gente costuma dizer que são milímetros, né, o verniz. Cada fabricante vai ter ali, né, a sua norma específica. Então também quando você vai polindo o carro, você vai retirando um pouco desse verniz, né? Então é bom o vitrificador, porque no momento que você precisar de fazer uma correção na pintura, você também está fazendo uma correção sobre o vitrificador. E o vitrificador é legal que depois você pode fazer só naquela parte. Já aconteceu comigo. Deu em casa esbarrar porta-malas. Fui lá, troquei a tampa do porta-mala traseiro, troquei, veio pintada com verniz, a gente esperou o tempo de cura de 45 dias, depois eu apliquei o vitrificador só na tampa. Isso é ótimo. Você imagina o cara que tem um carro em casa, vitrificou o carro todo. Esbarrou o para-choque, a gente faz o conserto no para-choque e depois faz só a vitrificação no para-choque. Então, a vitrificação seria isso. Entendi. Aí eu vou te falar agora do PPF, que o PPF é um filme de proteção de pintura. Então, filme, ideia de ser um filme mesmo, ou seja, um line. É uma película. Uma película. Então, ela vem no rolo, diferente do outro que é líquido, ela vem no rolo e a gente aplica. E aí, a gente hoje só trabalha com uma marca, que é uma marca americana, foda também, tem que falar palavrão, porque os caras são foda. E aí a gente trabalha com essa película. E aí a gente pode colocar essa película no carro inteiro. Qual que é a vantagem de eu trabalhar com essa marca hoje? Rodrigo, mas não dá diferença nenhuma na cor do carro, no muito brilho? Pelo contrário. Ele fica sempre com aspecto de novo. A limpeza dele é muito mais rápida. E essa película... qual que é a diferença dessa película pro vitrificador? Né? Os dois vão proteger a pintura. Essa película aqui, ela sofre arranhão e ela regenera. E como ela é uma película, digamos que ela vai ter uma grossura, uma gramatura maior do que o vitrificador. Então, a resistência dela ao risco aqui vai ser maior. E ela regenera com o tempo. Então, calor do dia exposto, ela regenera. Vantagem dela é que também você pode fazer partes. Então, hoje lá na loja a gente faz o PPF full, que é o carro inteiro, e o PPF frontal. Frontal eu vou pegar para-choque dianteiro, laterais do carro e capô. Então, a gente consegue fazer também por partes. Alguns carros a gente faz PPF frontal e vitrificação do restante do carro. Tem como, então, tem misturar, como, né? Tem como. Porque a gente tem que entender o custo-benefício. Eu sempre levo isso para o meu cliente. A porcentagem, assim, vou colocar que é melhor ou não? Olha, se você puder ter um PPF, eu teria um PPF, sem dúvida nenhuma. Entendi. Porque é uma película mesmo que vai proteger e tem poder regenerativo. De regeneração. O vitrificador não. Lembrando que o vitrificador ele sai com o tempo. Você vai lavando, ele vai saindo, né? O PPF não. É uma película, ela tá ali, né? Tem prazo, assim, que dura? Cara, com quem a gente trabalha, eles dão prazo mínimo de 5 anos. Alguns lugares eles dão até 10. Eu gosto de falar de 5 anos porque a gente não sabe como que o cliente vai lidar com o carro. Mas você imagina uma coisa. Eu tenho o meu número de série de aplicador. Quando eu compro um PPF desse meu fabricante, vem o número de série dele que casa com o meu número de série aqui. E você é o proprietário do carro. Se você for em outro estado e reclamar do PPF, eles sabem quem aplicou. Então você tem que ter uma credencial. Você tem que passar pelo processo dele de treinamento. Inclusive, em setembro agora eu volto para fazer reciclagem de PPF Ultrafit, porque é um assunto sério. Assunto sério. E eu gosto de trabalhar com empresas e fornecedores que tratam a coisa do assunto sério, sabe? Agora Rodrigo, eu imagino que quem possa fazer esse serviço que você falou que ele é um serviço mais top, mais caro do que o serviço de vitrificação, são o pessoal que tem os carros mais premium. Né? De valores eu não me importo de dizer não. Valores de uma vitrificação lá dentro da empresa hoje, só de pintura, sem roda, sem vidro, sem nada, ela vai variar de 1.900 a 2.400, por aí. Quando a gente fala de PPF... Essa diferença é por causa do tamanho do veículo? Não, essa diferença é por causa do composto. Um composto que vai durar mais tempo no teu carro, um composto que vai durar menos. Quando a gente fala de PPF, eu já estou falando de 10 vezes esse valor. É 10 vezes. Então, assim... Eu costumo dizer que PPF hoje é para quem tem um carro que custe caro e que a pessoa entenda e saiba o valor de uma peça. Porque, por exemplo, tem cliente meu que compra o carro, uma Porsche.
Para ele tanto faz se ele vai ter que consertar a Porsche ou não. Mas tem gente que fala assim, poxa, eu não quero gastar dinheiro se eu esbarrar esse para-choque dessa Porsche. Então, cara, faça o PPF. E o PPF você pode fazer partes. Só para-choque? Pode. Só o frontal? Pode. Só lateral? Pode. Não quero teto? Tá, não precisa. Se você não quiser. Entendi. Né? Mas assim, o custo-benefício, faz ele logo inteiro, faz ele full, né? E quem faz o PPF já não precisa fazer a vitrificação. Não precisa fazer vitrificação. Mas lembrando que a gente tem que preparar o carro para receber o PPF também, tá? Tá? Isso é muito importante. As pessoas não entendem que, assim, o carro tá limpo, mas ali tem sujeiras encrostadas ali que a gente não vê a olho nu. Então a gente precisa de fazer com que esse carro passe por um processo de descontaminação de pintura, descontaminação de vidro, para aplicar esse PPF. E o PPF é aplicado geralmente em um ambiente como o nosso, aqui hermeticamente fechado, com ar-condicionado ligado. Por quê? Porque não pode ter partículas e suspensão. Você imagina que essa mineralidade que a gente tem, né, de mineral de mão, mineral da fala, que cai ali uma gotícula, ou mineral que a gente mora num estado que tem mineral em suspensão, né? Então, você imagina que se esse composto fica ali e eu coloco o PPF em cima, daqui a pouco ele começa a amarelar, porque ficou minério ali embaixo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer as etapas. Isso é muito importante. No Ultrafit, no PPF, na vitrificação, tudo tem que ter. Entendi. Entendeu? É um processo bem delicado, na verdade, né? E é uma curiosidade, né? Você que vai buscar essas informações, você que vai estudar para trazer, você que ensina, muitas das vezes, né? Você vê que você fala com tanta excelência tudo, porque realmente você tem conhecimento técnico, propriedade, porque você tem ido atrás de informação, de capacitação, de parcerias, de produtos de alta qualidade. Pô, diferencial. O PPF foi um... Cara, eu num bate-papo um dia lá em São Paulo, num fornecedor meu que nem é de PPF. E a gente batendo papo, eu falei, poxa, estão chegando uns carros lá na loja com PPF. Ele falou assim, cara, eu tenho um cara para te indicar. Isso foi num janeiro, gente. Não, mentira, dezembro. Eu tinha ido passar Ano Novo em São Paulo. Agora? Não, tem uns 3 anos ou mais. E eu queria ver a chegada da São Silvestre, que eu te falei no início que eu gosto de correr também e tudo mais. E, cara, eu cheguei lá, acho que foi esse ano mesmo. Eu cheguei lá e falei, cara, eu não consegui dormir esse dia. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse curso. E aí já comecei. Pô, e o carro tal, e esse meu cliente, com certeza ele vai comprar, e E você já vai pensando em toda a cadeia. A vender. Já comecei a vender. Já comecei a monetizar, e já pensei assim, pô, cara, esse cliente vai me ajudar a pagar esse curso meu novo, que é um curso super caro. E aí, cara, eu saí de São Paulo já com a agenda pro curso, e eu fiz o curso em março do ano, né, seguinte. E agora faz 2 anos, acho que 2 anos eu faço agora o processo de reciclagem de PPF Ultrafit. Mas é isso, cara, eu acho que a gente tem que estar muito aberto ao mercado e muito atento ao que o cliente nosso diz. Por que eu falo isso? Porque o cliente meu, primeira vez que eu ouvi falar de PPF, foi um cliente meu. Aí ele falou assim, não, tô trazendo um carro novo do Rio e já vai vir com PPF. Eu falei, vim o quê? Nem você sabia qual era o serviço, o produto, cara, na verdade. Eu já tinha visto vídeos sobre a película, mas sabe quando você não liga uma coisa com a outra? Nome, né? Nome. Você tá ali no Instagram, vê aquela tanto de coisa. Aí eu falei, cara, eu preciso disso. E aí, batendo papo com o meu cliente, com o meu fornecedor, na verdade, de vitrificador, ele me indicou o cara do PPF. E aí, fiz com essa empresa. E aí, fiz uma casada. Ele falou, pô, eu também tenho Ultrafit, que é o perfil do seu cliente. E dito e feito, cara, a virada nossa de Ultrafit dentro da empresa é impressionante. Falando de Ultrafit, já aproveitando. Já puxa aí. Ultrafit é uma película de proteção de anti-impacto. Ela é colocada do lado de fora do para-brisa, mas a gente consegue fazer o refilo, o detalhamento dela, como se ela ficasse com a borda infinita. Então você que vê o carro, você não sabe que tem o Ultrafit ali. Mas ele sofre impacto de uma pedra, de um galho, de uma bolada, de qualquer coisa. E ele sofre impacto a película. O para-brisa fica intacto. E aí ele regenera também com o tempo, com o calor do tempo. E aí a gente também dá garantia de 3, 4 anos nessa película. A vantagem dessa película é que estamos falando também de carro prêmio, né? Quanto que custa um para-brisa de uma Mercedes, de uma Porsche, de uma BMW, né? E outra, tá aqui no meu seguro, é barato. Tá. Tempo de espera, tempo de troca, dor de cabeça. Vai esperar quebrar também, né? Não, e outra coisa, né? Estamos vivendo num mundo com tempo? Não.
né? O Cássio teve uma experiência, né? Você me contou, o carro dele foi trocar a porta, ficou quanto tempo sem o carro? 40, 60 dias quase. 60 dias, por uma porta. Duas. Então, Não, né? Mas você tá falando É exatamente isso que eu tô assim, se falando. você tem como evitar cara, até de esperar, É. né? Nem de quebrar, tô falando da espera, né? Hoje tá todo mundo então isso que eu tô na falando. Tem, correria. isso que eu tô falando. A gente tem a correção de algumas coisas e tem prevenção. Agora, como você corrige o vidro quebrado? Com a troca. E Acionando o você seguro. tira a originalidade do veículo também. Ah, vou botar um vidro original, mas particularmente... você Também tem fala, "Nossa, essa vaidade. Não digo vaidade, não, mas assim, eu digo que assim, esse bom gosto, né? De deixar o carro como original. E outra, aplicando o Ultrafit também, você não perde a originalidade do carro. A gente não vai Sim. tirar o vidro para pôr Ultrafit. E deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que quando faz a vitrificação do para-brisa, que você tá ali a 60, 70, Aham. a chuva bate e vai Vai embora. embora. Quando ela tá com o Ultrafit? Então, o Ultrafit também tem hidrorrepelência. Ele é Tem hidrofóbico também. Entendi. Então, por isso eu tô te falando, o Ultrafit e a vitrificação do vidro, eles são os mesmos serviços, teoricamente, né? Assim, um é melhor do que o outro mesmo, porque o vitrificador do vidro ele vai indo embora com as chuvas. Uhum. O Ultrafit, ele fica. Ele fica. Então, se você falar assim, pô, Rodrigo, sempre que eu pergunto umas coisas para os clientes assim, é até meio, parece que é indiscrição, mas, por exemplo, hoje aconteceu isso, o BID chegou lá na loja, já era um cliente de vitrificação, eu falei, cara, quanto tempo você vai ficar com esse carro? Ele falou, uns 2 anos. Eu falei, então seu vitrificador é esse daqui que vai ficar até 3 anos no seu carro, você não precisa de fazer o de 5. Essa é a venda consultiva. Uhum. Eu ganho mais se eu vender o mais caro? Claro. Mas o cliente precisa. Aí que eu falei com ele, falei, olha só. Você joga com ele, né? Porque Não, na eu hora falei que com ele, trocar falei de assim, olha carro, só, ele vai vamos fazer o voltar lá, seguinte, vai voltar esse lá. preço que você ia pagar aqui é o preço da vitrificação da roda, vão acrescentar. Você está protegendo uma outra área do seu carro que você não pensou em proteção. Então eu acho que assim, Não, esses cuidados que bem você conversado, tem, cara, tudo é entendido. Né? Tudo é entendido. Então, Rodrigo, me fala aqui. Qual que é o carro mais top que você já botou a mão? tinha Ferrari. Não, peraí. Mais top de tops. Nossa, eu falei, nossa, não acredito que esse cliente chegou aqui e trouxe esse carro aqui para eu cuidar. Ferrari, já teve Pagani também. Mas eu acho que é Ferrari. Tem uma novinha que saiu agora, que o cliente chegou lá, eu olhei e falei, nossa. Que responsa, né? Porque Não, e é claro que eu não responsabilidade, deixo ninguém né? colocar a mão. É mesmo? Não. Cara, se eu era criança, meu pai trazia os brinquedos e eu brincava ali e não deixava nenhuma criança ou outra, coleguinha, meter a mão nos meus carrinhos, quando chega um desse lá na loja, eu falo, não, deixa. Galera, deixa que eu cuido aqui, deixa. Eu falo, brinco, deixa com o pai. Deixa com o pai aqui que eu cuido. Porque eu gosto, cara, de carro. E eu gosto de ver também para entender. E aí é a hora que às vezes a gente bate papo com o nosso cliente lá dentro, né? Às vezes o cliente compra um carro e ele nem sabe o que vem no carro. E é a hora da gente às vezes ensinar, né, pro cliente. Esses dias também eu falei pro cliente, falei assim, nossa, esse banco seu de Alcântara é lindo. Ele, de quê? Aí eu falei, olha, é um tecido especial que é para carro prêmio, nananã. Aí eu mostrei para ele. Então assim, é legal isso. Né? É legal você poder saber e trocar essa ideia. Cara, né? é impressionante. Você anda em Vitória, cada vez mais você vê os carros rodando. Porsche, uma quantidade de Porsche Impressionante. Em Vila Velha eu não vejo muitos, mas em Vitória... Quando você vai Mas em tem Vitória, aumentado bastante. Eu também Tem comentei aumentado isso bastante. um tempo atrás que... Não sei, eu acho que 10 anos atrás não era assim. E aí a gente fala assim, né, gente? Olha só, vamos ser bem honestos aqui. Aí o cara compra uma Porsche que vai variar aí, colocando Porsches usadas também, de 250 mil a, sei lá, 1 milhão. Cara, o cara que tem um poder aquisitivo de comprar um carro de 250 mil, ele pode proteger esse carro por 2 mil. Ele vai querer essa proteção, né? É porque às vezes a gente, sabe, o Bruno, a gente tem um raciocínio que é assim, e isso é um defeito cultural nosso. Eu não gosto de falar do brasileiro não, porque em outras culturas a gente também tem isso. Que é assim, eu compro o carro e ele cabe na minha prestação. Mas eu não fiz a conta da gasolina, do imposto, do seguro, o pneu... das limpezas que esse carro precisa. Então, assim, isso fica uma crítica até aqui no ar, assim, que é assim, cara, o carro e o bem que você tem vai para além disso. Isso vale o mesmo com a casa ou com o apartamento que você Sim. compra. Eu tenho dinheiro para comprar um apartamento de 300 metros.
Já pensou em reformar um apartamento de 300 metros? Os móveis? Não, varrer. O tempo, né? O robô que você vai ter que comprar é mais caro, tá? O tempo que a gente tá falando, né? Então é isso que eu acho que as pessoas não têm noção. Então, por exemplo, assim, eu quero ter um iPhone. Que legal que você quer ter um iPhone. Eu posso ter um iPhone. Claro, hoje você pode parcelar até 21 vezes um iPhone. Mas se der um problema, você sabe que se quebrar talvez a tela, você tem que trocar de iPhone, Você né? vai comprar um fone. Não, vou te contar. acessório. Vou te contar então do fone. Eu tenho, quem já me viu andando aí no calçadão, já me viu, tem 2 bulldogs, né? E eles já estão de idade. A minha bulldog tem 11 e o meu machinho tem 9, filho dela. Então eu vi aquela porcaria nascer, cara. Eu adoro bicho. E aí ela começou a se revoltar no meu apartamento de uns tempos pra cá. Cara, ela conseguiu, aquele fone sem fio da Apple, Nossa, já. ela conseguiu tirar só o lado direito. Ela destroçou. Ela comeu aquilo inteiro. Nossa. Aí eu fui ligar pra Apple. Falei, cara, olha só. Só um lado, né? Aí a menina falou assim comigo. Falou assim, não, o senhor pode levar lá que a gente tenta consertar. Eu falei, não, você não entendeu. Ele foi comido. Não tem jeito. Aí ela falou, então a gente pode pedir um novo pra você. Cara, não é barato. Não é barato. Comprei porque eu falei, cara, entre um novo, 0. E só um da direita, eu vou ficar com o da direita. Comprei um, né? Chegou em uma semana certinho lá. Mas, cara, é caro. Você falou, com tem que... um fone lateral, você compra um outro fone simples. Você compra um... Mas assim, ele é anti-ruído, ele tem umas características boas. Por isso que a gente compra também, né? Mas é isso, a gente tem que ter noção de que a gente tem que ter uma manutenção daquilo. Né? Então, assim, andar com um carro bom é bom. Mas ele tem uma manutenção também. Né? Então Até cuidado, na verdade, né? A manutenção, na verdade, é um cuidado que você tem que ter. Um amigo nosso, não vou dizer quem é, um amigo meu e seu, recentemente ele comprou um carro importado. Cara, o carro é lindo e tudo. Eu falei, poxa, você fez o seguro desse carro? Quanto que ficou? Que tem um outro cliente meu que tá pensando em comprar. Que esse carro é muito bacana, um Jaguar lindo. Ah, não, fiz só seguro contra terceiros. Eu falei, você é doido. Ah, não, porque ficou muito caro o seguro total. Eu falei, cara, mas você bate isso. É, uma peça. Quando eu vi ele nos stories indo pra Bahia, eu falei, Nossa, rapaz você do não deixa bater céu. uma pedra aí, não. Falei, mandei pra ele, falei assim, estou orando mesmo? pra você também. Estou orando porque, cara, tomara que não dê nada. Porque se der, infelizmente, cara, você vai ter que ter a bala na agulha ali pra resolver o problema. Então, por isso que, assim, estética automotiva, ela é mais do que só o estética, né? Ela ali tem uma prevenção, ela tem um porquê de existir. Não, e é interessante, por isso que eu tava querendo até saber mais, porque alguns produtos serviços que você falou, eu não conhecia. E, pô, lógico que é assim, notório que é real, que é necessário. Sim. Né? Assim, vale muito a pena, principalmente para quem tem um carro melhor, prêmio. Acho que, pô, é toda segurança, né? E, Rodrigo, já foi algum cliente lá na sua loja? Vamos falar de cliente. Cases. Você falou Ferrari, Porsche... Vamos falar agora, dos mala. Não. Já temos Preto. alguns. Eu estou falando o seguinte, eu quero saber o carro mais simples que já foi lá e você vê que o cara é extremamente cuidadoso, sem ser carro de colecionador. Tô falando um carro assim... Tá. Carro que o cara usa no dia a dia, você vê que o cara E fez, de repente, um serviço... mas o cara... Vou te falar, tem um cliente nosso que ele vai quase todas as semanas, sério. E ele tem um carinho muito especial, e é um carro super bem cuidado. Ele tem uma Space Fox, mais antiga Space Fox. Não tem um arranhão no carro dele, juro por Deus. Não vou falar o nome dele não, mas ele assim, é um carro assim, que você pode... Quando ele for vender, você pode comprar de olho fechado. Extremamente cuidadoso. Extremamente cuidadoso. É muito legal também, né? Porque eu também poderia falar de carros antigos, tipo assim, a gente tem Gol quadrado, a gente já pegou Calhambeque, a gente já fez Jeep, aqueles Jeepões bem pesadões, antigão, a gente já fez. Placa preta, aqueles carros de placa colecionador. preta, BMW, placa preta, a gente já pegou bastante também. Opala, Diplomata. Cara, são quase 10 anos, é muita coisa. E lá você tem esse serviço que, de repente, você pega esses carros que são mais antigos, vão colocar que, de repente, a pintura tá mais queimada. Vira e mexe no YouTube, vem, pra mim. E às vezes eu até assisto, assim. Cara, às vezes os caras pegam o carro que tá, assim, a pintura morta, sem brilho nenhum. O cara dá um trato. Esse Jeep, tem até um tempo que a gente fez ele. Esse Jeep é um case muito bacana. O cara veio de Brasília pra cá, ele comprou esse Jeep. E aí, quando ele chegou lá, ele queria vitrificar o Jeep. Quando ele chegou lá, eu falei, cara,
deixa eu te contar uma história. Seu carro não tem verniz. Como assim não tem verniz? Eu falei, não. Já foi, né? A sua pintura não é pintura com verniz. Porque existe pintura que não tem verniz depois. Então eu falei com ele, não vai ficar legal essa vitrificação. E aí já tinha umas coisinhas para cuidar. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, te faço um preço até melhor. Eu vou pintar seu Jeep inteiro. Você escolhe qual a cor. Fui com ele escolheu a cor. E na loja, quando os clientes chegam, tem um Jeep lá amarelo. Que é o mesmo amarelo que a gente colocou no Jeep dele. O Jeep dele chama Bernardão. E a gente fez esse Jeep ficou impecável, depois a gente vitrificou esse Jeep e ficou perfeito. Esse Jeep deve ser 1960 e alguma coisa, mas o carro, maravilhoso, cara, maravilhoso. Então assim, a gente gosta de ter isso, assim, de chegar, pegar o case do cliente e cuidar. Mas pintura queimada, assim, tudo, cara, lanterna de pintura, né, a gente manda lá pra equipe, a equipe faz, muda de cor. Já teve carro que foi lá pra loja que queria mudar de cor. A gente mudou a cor do carro. Então é isso aí, ó. Falar nisso, ô Marquitinho, joga pra gente na tela aí, ó. Rota 27. Nosso garoto propaganda. Agora eu entendi porque Rodrigo é tão solto, rapaz. Quase que eu pedi ele pra apresentar aqui no início. Não, pode me convidar. A gente. Ele faz a abertura. Ele vai fazer a abertura aqui. Ó, isso aqui já é a loja nova, ó. Isso aqui já é a loja nova. Esse vídeo aí já é novo. Ah, esse vídeo ficou legal, mas eu queria, se tiver, Marquito, né? Uhum. Ô Marquito, se tiver como, esse daí, ó, esse, olha só, a gente gravou como que a gente faz lá na loja, às vezes. Isso é recepção nova? Recepção nova, já. Ah, não conheci não, hein? Essa é a loja nova que inaugurou agora. Aí você mostra a adega? A nossa adeguinha é pequenininha, tem ali no canto, não sei se vai aparecer ela. Mas a gente mostrou aí nesse vídeo como é que a gente às vezes faz as gravações, porque primeiro que o dia a dia tá pegando ali no fundo, né? Carro atrás de carro. E a gente mostra aqui, ó, 3. Esse é o making off. É o making off. O povo fala que não tem um drone, mas tem boas ideias, ó. E a gente vai fingindo que tem, ó, e vai. E o resultado, ó. Aqui a gente vai mostrando como é que foi e a gente postou, foi muito legal, cara. Tem alguém auxiliando pra não tombar em nada, não bater em nada. Muito legal. Agora, a gente tem um vídeo nosso de Ultrafit no TikTok que já bateu 66 mil visualizações. Caramba. E a gente ficou impressionado. Assim, é um vídeo super educativo, mostrando a película mesmo. Mas faz a propaganda do Instagram, para conhecer o serviço. Para conhecer, ó. Ali tem um link para poder acessar, para entrar em contato com você. Tem. Isso aí, não. Esse também é lindo, cara. Não foi esse Jeep. Esse daí é um outro carro. Esse é outro carro. Mas olha que maravilhoso, cara. Assim, a gente fica tão orgulhoso de pegar, assim... Esse fez o que nele? Cara, vamos ler, porque é tanta coisa que eu não vou saber, não. Eu acho que esse carro deve ter sido uma limpeza com cera. Né? E aí, geralmente, a gente fala cera importada ou uma cera mais premium. Lindo. E ele tem esse veio de madeira aqui, cara, impecável. Caramba. Pra você ter noção, eu lembro do dia que esse carro foi lá na loja, porque a equipe fez questão de tirar foto do carro também. Uhum. A gente fica tão encantado que aí todo mundo quer tirar foto. Esse carro é maravilhoso. Aí a plaquinha, Rota 27, a gente com o maior orgulho, como sempre. É bom, né, trabalhar com o que a gente gosta, cara. Eu fico envaidecido. Mas, ó, convidar, então, quem quiser, @Estúdio Rota 27. Lá você vai achar o link para agendamento. Isso é só para fazer já o meu jabá aqui, que a gente hoje, 80% dos nossos clientes são agendados. Isso é muito interessante, porque você aí tem custo-benefício de saber a hora que você vai deixar o carro, a hora que você vai pegar. Então tem lá a linha de agendamento, os 25 serviços que a gente presta no mercado, e dica, sugestão, tudo, pode mandar para o nosso WhatsApp, cara, que a gente está super aberto. A gente é uma empresa que a gente não caminha sozinho, a gente caminha com os nossos clientes também. Então, se torna amigos, parceiros. Exatamente. Literalmente. A gente já fez sua moto, eu acho que já você já levou lá alguma não, ainda coisa? não, né? Tem que levar. Mas eu acho que a gente chegou a ver alguma coisa de vitrificação para ela, né? Foi. Acho que foi isso, então. Foi isso. Então, começou um papo aí. Mas... não é uma troca não, tá, gente? Ele vai levar a moto. É domingo, né, que vai ter o encontro de motos. Domingo agora já tem. Convida, né? Então vai lá. Domingo agora, inclusive, a gente tem um evento fechado lá no Estúdio Rota 27,
que a gente vai mostrar para um motoclube como que se limpa uma moto detalhada e depois eles vão sair de moto. Então, assim, é só para mostrar o trabalho da gente e aí eles, eventualmente, já vão deixar as motos agendadas pra gente depois fazer. Inclusive, até fala de motos também, porque acaba que a gente falou de carro, mas vocês também a gente fazem também faz. A gente serviços. também faz higienização das motos, limpeza detalhada, enfim, tudo isso. Eu acho legal falar porque eu tenho moto e tem alguns lugares que nem lava moto. Então, Eu vou te falar que moto dá muito trabalho. As pessoas às vezes assustam com o preço. Eu falo, gente, limpar uma carenagem de moto. a minha carenada... O cara tem que estar ali, com um pincelzinho, detalhado. A última vez que eu fui lavar, assim, uma lavagem mais premium por aqui, eu não perguntei quanto é que era, e depois eu fui pegar a moto, eu fui pagar, era mais caro que lavar um carro. Eu falei, ué. É isso mesmo. Aí eu falei, cara, mas só a moto é... só tem dois pneus, 2 rodas. Mas deixa eu te falar, as pessoas acham que é pelo tamanho. Então, por exemplo, assim, a vitrificação nossa é preço único, independente do tamanho do carro, porque o trabalho é o mesmo. Eu perguntei. Mas, por exemplo, assim, quando chega um carro lá de 7 lugares para higienizar e hidratar o couro, cara, claro que é mais caro do que um carro de 5 lugares. Ele tem mais quantidade. Você vai usar mais produto, mais tempo. Mais tempo, né? Porque hoje a gente tá trocando tempo, no fim da história é essa. Então eu acho que é isso, assim, mas Aí a moto, a pessoa acha que só tem... esse é o Jeep que eu falei. O amarelo. A gente teve que fazer a pintura dele toda. Ele aí, eu acho que já estava até pintado. Esse é o antigo espaço nosso. Ele aí já estava até pintado, ele estava até com mais brilho e tudo, ó. E a gente vitrificou ele todo. Ele já estava pintado aí. Ó, e a gente teve que achar, a gente teve que buscar essas plaquinhas no mercado, tá? Não é fácil, não. Porque não é só fazer a pintura dele, a gente tem que buscar as plaquinhas originais, que algumas já estavam gastas, não estavam legais. Todos os parafusos, porque o parafuso já estava comido, desgastado. Então a gente teve, aqui, essas peças assim, a gente teve que comprar tudo para o cliente. Né? E é isso que eu acho legal também da gente, do empenho da gente. A gente compra tudo, manda a nota para o cliente e fala, ó, tivemos que trocar isso aqui. Cliente super... A gente tem uma política de transparência bem, bem legal. Né? Topzera demais. Gente, obrigado pelo convite de novo, viu? Espero vocês lá para tomar um café, vamos vinho. Vamos tomar um vinho. Vamos aprender tomar a lavar moto. Pô, você aprende a lavar moto, você vai aprender sobre carro e vai aprender um pouquinho sobre vinho também. Tudo mais, tá tudo certo. Alto Astral, a galera. Shopping Vitória. Shopping Vitória, somente no Shopping Vitória, espaço novo. Tem algum acesso ali que... Tem. Para ficar mais fácil para vocês, é o acesso do estacionamento do Espaço Privilégio. Ele fica no subsolo da Alamar. Se você olhando o shopping de frente, você vai entrar pela lateral do shopping, vai descer o subsolo e a gente vai estar lá. Tá com dúvida? Chama a gente, porque a gente tem um vídeo que a gente manda, um vídeo de 15 segundos de como faz para chegar até a loja. Esse vídeo, inclusive, a gente manda para os nossos clientes. Né? Então, tem dúvida? Facilita, cara. A gente tá lá para facilitar, não para dificultar mesmo. Topzera. Beleza? Bom demais. A gente agradece o convite. Eu que agradeço. A gente agradece por ter aceitado, né, participar aqui com a gente, a confiança e trocar essa ideia com a gente. Não, muito legal você contar aí de como você começou, a sua história, de o que você faz, o que você representa para esse mercado hoje no estado. A gente viu que não é pouca coisa, isso é bem legal. E você falou para a gente também um pouco, e até nos bastidores, a quantidade de gente que está por trás disso, né, a sua equipe, a quantidade de gente que depende do seu empenho, da sua energia, que tá, a gente vê que você tem essa energia, e isso é bem legal a gente saber que você não está sozinho, você está embasado, você tem... Não, a gente não rema sozinho. Eu tô aqui hoje, mas enquanto eu tô aqui, tá toda a equipe trabalhando, então um abraço para toda a equipe lá, tô voltando daqui a pouquinho. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente é uma equipe integrada que quer levar soluções automotivas para o nosso mercado. Obrigado, meninos, mais uma vez. A gente que agradece. Valeu, pessoal. Até a próxima. Agradecer aqui o RC Filmes por esse espaço. Você que está querendo gravar seu podcast também, entre em contato. A galera é top, gente boa. Não? É isso aí. Eu indico, hein? Ele tá falando porque é dele. Mas eu assino embaixo. Valeu. Até a próxima, galera.